Boa tarde, senhores conselheiros. Diante do momento em que nós estamos vivendo, da pandemia do Covid-19, se tornou obrigatório para nós da área da cultura reformularmos nossos trabalhos para o semestre cultural. E uma das ações que realizamos todos os anos é uma palestra, um momento de estarmos juntos refletindo sobre um tema na área cultural. E neste ano eu quero convidar vocês a refletir sobre a ligação entre o patrimônio cultural e a atividade turística do nosso município. E de forma especial, eu quero tomar como ponto atrativo e de partida para a nossa conversa o núcleo paisagístico da Cachoeira da Usina, da Fumaça e do Garrincha, que é um bem tombado. Eu quero começar com essas perguntas para reflexão dos senhores conselheiros. Como tornar benéfica e duradoura a relação entre turismo e o patrimônio cultural? Estratégia adotar para a interação entre turismo e patrimônio cultural seja sustentável e equilibrada. Nós podemos afirmar que é necessário adotar uma estratégia com base na proteção, conservação, interpretação e divulgação, e ao mesmo tempo criar experiências capazes de ativar também os nossos visitantes. E para que haja uma interação entre turismo e patrimônio cultural que seja benéfica, sustentável e duradoura, há de se seguir a seguinte estratégia: proteger, conservar, interpretar e divulgar o patrimônio e a diversidade da nossa região do município de Guarda-Mor. Providenciar aos visitantes uma experiência de qualidade durante a sua visita, como, por exemplo, proporcionar aos restaurantes e hotéis da nossa cidade cursos de aprimoramento para deixar marcas na alma do nosso visitante, para que ele chegue lá no seu local de origem e diga lá: Guarda-Mor é o melhor lugar do mundo, e ser a nossa propaganda. Assegurar também que o turismo, ao aproveitar as vantagens econômicas do patrimônio, também estão utilizadas na conservação, na criação de recursos, desenvolver educação e reorientação às políticas públicas. Como fazer isso? Na criação de folder de orientação de visita a bens patrimoniais, na criação de grupos de apoio que nós não temos no nosso município. Assegurar que o turismo suporta e não reduz a qualidade de vida dos habitantes locais, ou seja, que esse turismo traga paz aos habitantes locais, né? E não haja desconforto para os nossos habitantes locais. Estimular também a oferta de produtos turísticos e permitam às comunidades locais de acolhimento e aos visitantes descobrir e compreender as qualidades específicas do patrimônio em questão e do seu significado. Ou seja, que o nosso turismo encontre lá na comunidade de acolhimento coisas simples, como rapadura, queijo, requeijão, né? Coisas que são produtos de reconhecimento do nosso município. Aumentar também os benefícios do turismo na comunidade local. Se nós investirmos na infraestrutura local, o turista ele se sente acolhido e a nossa economia ela cresce. O supermercado, as padarias, os açougues, os postos de gasolina, enfim, todo o nosso comércio ele vai ganhar, né? E a nossa economia local ela vai crescer. Aumentar a participação e a cooperação entre os atores do processo, que são as comunidades de acolhimento, os gestores de sítios naturais e culturais, os proprietários privados, no caso, é o nosso caso, né? E no caso do núcleo paisagístico, né, nós temos proprietários privados, né, da Cachoeira da Usina, da Fumaça e do Garrincha, né?
os nossos políticos, né, para que eles trabalhem também em prol da sustentabilidade, né, da organização dos nossos políticos. Também o trabalho de monitorizar os fluxos dos visitantes para reduzir também os impactos negativos. Nós podemos dizer que é natural que a atividade turística aproprie-se do patrimônio cultural como espaço e suporte para o seu desenvolvimento. Observamos também a complexidade das maneiras como esta apropriação acontece. E ela pode ser nociva e ela também pode ser predatória, por meio de um turismo de massa. E é o turismo de massa? Ele tende a degradar e a transformar, segundo os seus interesses, os espaços culturais. E isso nós não queremos para o nosso núcleo paisagístico. Nós queremos sim que seja importante, né, o nosso turismo, ele seja de maneira sustentável, de maneira positiva, oportunizando por meio do desenvolvimento da atividade econômica o reconhecimento e a preservação desse patrimônio cultural. Quando nós pensamos na busca do patrimônio cultural como atrativo turístico, importa-nos observar que muitas das discussões que ocorreram aí ao longo das últimas décadas falam da urgência da realização de um turismo sustentável como forma de realização de atividades que atendam o mesmo grau de importância às necessidades econômicas e sociais dos agentes promotores do turismo e das populações das regiões receptoras. No entanto, esta não tem sido tarefa muito fácil, não. Uma vez que muitas das formas de turismo, sobremaneira aquelas entendidas como turismo de massa, trazem um número descontrolado de visitantes e usufruem de maneira irresponsável dos espaços visitados e dos seus recursos, trazendo, às vezes, mais prejuízo do que desenvolvimento para as populações locais. Pode-se, inclusive, gerar o esgotamento dos recursos naturais ou também o esvaziamento de significado dos espaços culturais que são desfigurados para o atendimento imediato das expectativas da atividade turística ou ainda problemas de natureza social, como desenvolvimento de polo de turismo sexual, aumento de venda de droga, entre outros fatores nocivos. Nesse final de semana, especificamente, eu estive lá na Cachoeira da Usina para fazer um passeio com a família e também para fazer algumas averiguações. E lá eu encontrei um grupo de jovens, né, acampados, e infelizmente tinha muito lixo. E o ano passado, no final do ano, nós fizemos a instalação de lixeiras sustentáveis, mas infelizmente as lixeiras elas não estão sendo usadas, porque eu verifiquei lá muito lixo jogado no chão. E também verifiquei, eles fizeram lá fogueiras para fazer churrasco e deixaram lá o lixo lá e não recolheram esse lixo. Infelizmente, no nosso município, nós não temos os nossos receptores, né, os nossos grupos de apoio para a conscientização do uso do local, deixando à mercê de pessoas que usam o local de forma irresponsável, deixando os restos do lixo lá na cachoeira e, infelizmente, eles não levam esse lixo embora. E o que nós devemos fazer para que o uso da cachoeira seja de forma consciente? A Prefeitura Municipal colocou
algum tempo atrás, algumas barreiras para que os carros não desçam até a margem da cachoeira. Porém, eu acredito que deve haver uma maior organização e o uso ordenado desse uso da cachoeira. Eu acredito que se nós inserirmos lá, nós fixarmos lá um portão, um cadeado, para que as pessoas, e ao visitarem a cachoeira, encontrem lá uma placa de instrução, para que ela visite aquele local. Somente um grupo receptivo, né, a ser criado no município, nós ainda não temos esse grupo receptivo, e também para que seja elaborada pela Prefeitura Municipal uma infraestrutura no local, especialmente de churrasqueira, para que as pessoas não coloquem fogo e façam fogo indevidamente lá no local, né? Onde pode prejudicar ali a natureza do entorno da cachoeira. Então, é necessário tomarmos medidas urgentes, porque o local é um local tombado e ele precisa ser protegido. Eu acredito que dentro desse contexto de preservação, de colocação de uma infraestrutura melhor, a educação patrimonial e o turismo vai surgir aí como um elemento importante, porque através dela são construídos conhecimentos capazes de qualificar a atividade. Entender o sentido de interpretar, preservar e valorizar o patrimônio pode ser uma alternativa para a conservação desse elemento histórico e cultural do nosso município. Quando esses conceitos eles estão entendidos, o risco de ter a integridade do patrimônio alterada é bem menor. Se o turista entender o que é interpretar, ele irá auxiliar na conservação desse atrativo, no caso que nós estamos falando do núcleo paisagístico da Cachoeira da Usina e da Cachoeira da Usina, da Cachoeira da Fumaça e da Cachoeira do Garrista. A utilização turística dos bens culturais pressupõe sua valorização, promoção e a manutenção da memória. Valorizar e promover significa difundir o conhecimento sobre esses bens e facilitar seu acesso e usufruto. Significa também reconhecer a importância da cultura na relação turista e comunidade local, proporcionando que tal relação ocorra de forma harmônica para todos nós, turistas e comunidade local. E você, conselheiro, qual é a sua ideia de preservação do nosso bem cultural do núcleo paisagístico da Cachoeira da Usina, do Garrista e da Fumaça? Como tornar benéfica e duradoura a relação entre turismo e patrimônio cultural? Estratégias nós devemos adotar para que a interação entre turismo e patrimônio cultural seja sustentável e equilibrada. Vamos pensar juntos? Unidos, nós somos mais fortes. Abraços.